um pouquinho. Nós temos o vídeo da série. Família, um presente de Deus, o lugar onde o amor começa e nunca termina, onde vidas são formadas, sonhos são nutridos e corações são moldados. Mas para viver o propósito de Deus, precisamos mais do que apenas estar juntos. Precisamos estar unidos, alicerçados na palavra, vivendo o chamado que Ele nos deu. Que essa série nos inspire a viver este propósito. E nós estamos no quarta mensagem, se eu não me engano, da série, a quinta no Evangelho de Lucas. Temos muitas coisas para aprender e para ouvir, para sermos edificados através dessa série maravilhosa, dessa carta fantástica, que é o Evangelho de Lucas. E hoje o tema é famílias que adoram a Deus. Você tem adorado a Deus na sua casa? Você tem conduzido a tua casa em adoração? Você tem a convicção de que você sabe a diferença entre louvor e adoração? Você sabe o que é adoração e o que é louvor? Nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas coisas hoje, e eu espero que você saia daqui motivado a adorar a Deus com a sua família e com a sua vida, e que você saia daqui com mais liberdade para louvar a Deus em nossos encontros coletivos e na sua casa e no seu dia a dia. Queridos, algumas observações que eu considero importantes sobre louvor e adoração. Primeira, confusão entre o que é louvor e adoração. Resumidamente, louvor é aquilo que você consegue ver que nós fazemos: levantar as mãos, tocar um instrumento, declarar que o Senhor é bom, cantar, tudo isso é louvor, bater palmas. Você pode louvar pessoas. Dentro da igreja nós louvamos a Deus. O louvor é algo visível e perceptível. A adoração é algo interior, algo do teu coração. A diferença principal é essa: a adoração, ela é somente para Deus. Quando nós adoramos um filho, quando nós adoramos o dinheiro, quando nós adoramos pessoas, quando nós idolatramos, colocamos elas num lugar que não deve estar, quando essas pessoas ocupam um lugar de reverência especial dentro do nosso coração, onde nós nos submetemos de uma forma demasiada para aquilo ou por alguém, nós estamos adorando essa pessoa ou essa coisa, e isso se torna pecado. Esse lugar somente Deus pode ocupar no teu e no meu coração. Essa é a diferença entre louvor e adoração. Então você pode louvar a Deus de várias formas, porque é uma expressão que vem do teu coração, e normalmente quando você adora a Deus e vive em uma vida de adoração a Deus, você naturalmente acaba louvando a Deus, porque é algo que vem de dentro e fica visível para que outros vejam. E aí isso se transmite através de expressões de louvor, como palmas, cânticos, brados de alegria, enfim, louvores que você toca, leitura da palavra pode ser uma forma de louvar a Deus, uma declaração de quem Deus é, tudo isso pode ser um ato de louvor. Pessoas com medo ou vergonha de se expressar ou sentir. Tradicionalmente nas igrejas batistas nós estamos lá decado o pêndulo. Tem cultos que você vai, que você não escuta palmas, que você escuta a agulha cair, que você não escuta ninguém se expressar, onde você tem um ambiente extremamente formal, onde não há liberdade para a informalidade, não há liberdade para a expressão. E essa é a tradição batista. Do outro lado, nós temos os pentecostais, inclusive a Assembleia de Deus saiu de dentro da batista, Que daí, não só a Assembleia de Deus, mas várias igrejas pentecostais, aonde parece que se não tiver barulho, o culto não é culto. Tem que ter barulho, tem que ter falas altas, tem que ter aplausos, tem que ter expressões exageradas, às vezes até, de louvor a Deus. Senão, está errado o culto. Esse é o outro extremo, um culto muito barulhento. Para mim, existe um equilíbrio dessas duas coisas. Eu acho que um culto extremamente formal, sem liberdade alguma, onde não há palmas, onde não há orações, nem que sejam cochichadas para Deus, onde não há nenhuma expressão de alegria na presença de Deus, é um culto estranho e não condizente, não com o que eu acho ou com o que eu gostaria, mas não condizente com o que eu leio nos Salmos, com o que eu leio na Bíblia, com o que eu vou ler com vocês agora sobre o Cântico de Maria. Uma vida sem expressões de louvor a Deus e um culto sem expressões de louvor a Deus, ele não parece coerente
com a palavra de Deus que eu leio. Mas também chegar no outro lado, de que tudo tem que ser grito, né, e coisa. Nessas igrejas, às vezes o pastor está dizendo uma coisa como essa, e o pessoal já grita, amém, glória a Deus, e ninguém mais nem consegue escutar o que o pastor está falando, porque todo mundo fica gritando no meio do culto ao mesmo tempo. E aí vem o limite para mim, da expressão de louvor. Nós temos liberdade de nos expressarmos com louvor, mas essa nossa liberdade não pode ferir a ordem e a decência do culto. Ela não pode causar uma dificuldade na comunicação do Evangelho, na comunicação da palavra de Deus e no culto a Deus. Aí a gente tem um problema. Normalmente, quando essa comunicação, essa expressão de louvor, ela toma um lugar indevido, possivelmente é porque essa pessoa está querendo ser percebida e está tirando, de alguma forma, o olhar das coisas que Deus está fazendo e buscando um olhar para si. E isso é pecaminoso. Isso pode ser soberbo, orgulho, pode ser vaidade, pode ser um monte de coisa. Algo para ser tratado no coração. Então, quanto a se expressar, qual que é o lado ruim? Ficar com medo e não nem levantar a mão, nem bater palma, sentir vontade de falar glória a Deus e nem conseguir dizer baixinho, glória a Deus. Ai, não quero ofender ninguém. Não, você pode dizer glória a Deus, no meio do louvor, do jeito que estava. Se você disser aleluia, ninguém vai te ouvir, fica tranquilo. Se você sentir vontade de chorar, não precisa ter vergonha, chore. A presença do Senhor causa diversos tipos de emoções na igreja dele. E uma delas é alegria, e a outra é tristeza, contrição, e às vezes a alegria gera lágrimas, e às vezes a tristeza gera lágrimas, e está tudo certo. Então não tenha medo de se expressar ou vergonha de sentir a presença de Deus, e desfrute dessa presença. Desfrute da glória do Senhor quando ela te encher, da graça do Senhor quando ela te encher, do Espírito Santo quando ele te encher. Desfrute, deixa fluir, deixe-se ser usado. Se o Senhor te mover a ir orar com alguém no momento de oração, não se reprima, não se constrange, levanta do seu lugar com toda a tranquilidade, vai até uma pessoa, quero orar contigo, e ora com ela. Você não precisa gritar, você não precisa fazer nada, você faz um movimento bem tranquilo, se expresse, isso também é louvor a Deus. Obedecer a Deus, louva a Deus. E é uma forma de mostrar que você realmente é um adorador. Por último, barreiras internas sobre o que pode ou não pode com base em gostos ou experiências. O que acontece? É muito comum em rodas de conversa sobre louvor e adoração, você escutar as pessoas dizendo assim, eu gosto das músicas assim, aquelas mais de adoração. Não daquelas músicas agitadas, aquelas não. Eu gosto das músicas de adoração na igreja. Parece que a primeira música que a gente tocou, que a gente diz, eu vou mergulhar meu coração. Parece que isso não é louvor, não é adoração. É adoração quando a gente canta assim, quando o som se vai e tudo se desfaz. Aí é adoração. Essa dicotomia não existe. As duas expressões de música, elas são de louvor e adoração a Deus, se a letra for condizente com algo que louve e adore a Deus. Se a letra não for condizente, aí está errado. O ponto está na letra. Tem alguns ritmos que eu questiono se são do Senhor, mas, fecho parênteses aqui, não vou entrar nesse mérito hoje. Mas não é uma questão de velocidade, de métrica e rima mais rápido ou mais devagar, é uma questão de letra e o objetivo dela. Então, quando você se referenciar a músicas de adoração, você não pode dizer que hinos da harpa cristã ou do cantor cristão são adoração e são músicas profundas, enquanto as músicas mais modernas não são. Sabe como que foi criado o hino? O cantor cristão, a harpa cristã? O povo estava se reunindo, tipo nós aqui, ficou grande. Aí o pessoal que chegava novo, não vou fazer isso, não vou te expor. Pessoas que nos visitam, que chegaram, que não conhecem as letras, não conhecem as músicas, ficavam olhando o povo cantar e não conseguiam acompanhar nada. Aí alguém teve uma ideia, vamos escrever essas músicas, botar num livro, imprimir várias cópias e botar na entrada da igreja? E a gente decide antes quais vai ser as canções, a gente coloca num muralzinho lá, que eles botavam umas plaquinhas, não sei se você já foi numa igreja que ainda faz isso, tipo a luterana, que eu ia, fazia isso quando era criança. Tinha as plaquinhas lá, tu sabia quais os hinos que iam ser cantados, todo mundo tinha um livrinho, todo mundo abria na página e cantava lendo. O objetivo do inário era que as pessoas pudessem se envolver e participar daquele momento de música. Inclusão, levar as pessoas a cantar. O objetivo depois veio para cá. O foco não é a estrutura, o foco é que as pessoas cantem, louvem e celebrem aquele momento
entendendo e podendo participar ativamente do momento de música. Se abandonou os inários e se usou os slides. Trocou uma coisa por outra. Uma coisa é mais espiritual que a outra? Não. As duas coisas cumprem o mesmo propósito: levar todas as pessoas que estão naquele ambiente a conhecerem a letra e poderem cantar junto. Lógico que vocês viram que na música Cantar Hoje tinha uma parte meio rapper, né? Eu nasci vivo para sua glória, seu poder deu vida. Quando você vai colocar isso para uma congregação cantar, se a igreja não conhece a música, ela nem lendo, ela não acompanha. Aí a gente usa músicas com métrica e rima mais padrão, para que as pessoas, tanto da geração anterior, que nunca ouviu rap na vida, quanto a geração nova, que nasce escutando rap, funk e outras coisas, consigam juntos adorar a Deus, cantar a Deus, louvar a Deus como igreja. Esse é o objetivo. Então não existe música mais de adoração e menos de adoração em relação a ritmo ou tempo em que foi escrita. Existe em relação à profundidade da letra e existe uma conexão sua, emocional, com a letra da tua conversão. Quando a gente vai cantar nas rodinhas outro dia nós estávamos aqui até uma meia-noite, depois da sopa, tocando, cantando, e aí eu pedi para os guris, toca Pegadas na Areia. Alguém sabe? Ninguém conhece Pegadas na Areia. Alguém sabe Pegadas na Areia? Conhece aí? Cadê os que estão comigo? Uma, duas, três, 4 mãos, olha aí, ó. Uma música linda, gente. Tem a ver com a minha conversão 20 anos atrás. É uma música bem antiga, bem um hino, assim, um negócio bem lá, que os jovens de hoje, se escutar, nem continuam escutando, porque o ritmo, a levada, não faz sentido com o que eles gostam. Mas eu gosto. Porque eu gosto, eu sou pastor, a partir de agora, vamos tocar todo domingo no culto. Não faz sentido. Entende? Se eu fosse usar a regra que às vezes alguns irmãos querem usar para escolher as músicas do culto, ia ser assim, nós ia tocar as músicas que o pastor Felipe gosta, que o pastor Daniel gosta e agora que o Delber gosta. E aí os 3 pastores definem as músicas conforme o gosto deles. Não é assim que a gente escolhe as músicas do culto. A gente escolhe as músicas do culto baseado no tema da palavra. O tema hoje é louvor e adoração. Se você prestar atenção nas letras, muitas delas estão cantando sobre adoração, estão cantando sobre louvor. E a gente procura fazer isso sempre. Às vezes a gente não consegue. Às vezes o Espírito Santo é maravilhoso e conecta as coisas sem a gente fazer. Mas esse é o ponto da escolha, ok? Não é o gosto nem do pastor e nem do membro, mas é o conjunto que junto gera uma sinergia para que a palavra de Deus fique fortalecida através do que a gente canta, através do que a gente prega, através do que a gente ora, através do que a gente conversa, e juntando tudo isso, gera uma sinergia para que a gente aponte no mesmo sentido. Porque senão a gente canta sobre uma coisa, prega sobre outra, e aí vira uma salada de fruta na cabeça, beleza? Tendo dito isso, Bob Sorge diz então que a adoração pode ser interna e contemplativa. Enquanto a adoração pode ser interna e contemplativa, o louvor é sempre expressivo e extrovertido em sua natureza. Essa é a definição mais clara aí do que é louvor e adoração, a partir de um homem aí, escritor de vários livros nessa área. Queridos, o que você comemoraria de forma extravagante sem inibição? Você já parou para pensar nisso? Esses tempos eu fui numa igreja que o pessoal pediu para a gente viver a experiência do jogo de futebol, para depois dizer que era aquilo que a gente tinha que fazer no culto para Deus. Eu não acho que esse seja o ponto, porque aí você produz uma coisa mecânica. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre momentos da tua vida que você se expressou com alegria e desinibidamente. Por exemplo, quando você descobriu que a sua esposa estava grávida, ou que você estava grávida, se era uma coisa que você desejava, você deve ter se alegrado. Eu não sei vocês, mas eu fiz festa, eu peguei a minha esposa, eu celebrei, eu contei para eu dizia, eu não vou postar nas redes sociais, sabe por quê? Porque eu quero contar um por um. Eu quero encontrar as pessoas, sabe uma coisa? Estamos grávidos. E aí eu ganhava um abraço. Daí eu chegava no outro grupo de amigos, contar uma coisa para vocês. Estamos grávidos. Abraçava outro grupo de amigos. Chegava no outro grupo de amigos, estamos grávidos. Abraçava. E eu fui contando para ter vários momentos de alegria. Eu sou bem fiasquento. Gosto disso. Eu já era pior do que isso antes de me converter. Quando me converti, eu decidi ser um fiasquento para Jesus. Queridos, é o meu jeito. Você não precisa ser igual a mim. Mas é uma coisa que me trouxe alegria. Talvez você é aquele cara que quando teu time ganhou um campeonato, uma copa, alguma coisa, você pulou na frente do sofá, saiu correndo, pegou o filho, jogou para cima, nós é campeão, pegou o carro, foi para a rua, botou um som, passou pela avenida 7 vezes, 10 vezes, 20 vezes, gastando gasolina, se arriscando tomar um pau de quem era do outro time, fez um monte de coisa aí que... Por quê? Porque você se alegrou demais
com uma conquista do teu time. E talvez você se alegrou demais. Uma vez eu consegui uma vaga de emprego que eu queria muito. Eu subi em cima da mesa, lá na empresa que eu trabalhava, e disse: eu consegui, eu vou sair daqui, dizendo meus colegas. Aê! Né? Fiquei muito feliz. Todo mundo percebeu que eu não gostava de trabalhar lá. Mas está tudo certo. Eu estava muito feliz. Então eu sou meio exagerado mesmo. Você não precisa ser assim. Mas naturalmente você se alegra com conquistas. O que para mim não faz sentido é a gente estar na presença do Deus vivo, ter dentro de nós o Deus vivo habitando em nossos corações. A coisa mais incrível que pode acontecer no mundo é alguém ser transformado pela graça e pelo poder de Deus, e a gente não sentir nada, não sentir a alegria, não sentir emoção, não chorar, não se alegrar, não gritar, não rir, não fazer nada. Tem um problema aqui. Algo de errado não está certo, como dizem os outros por aí. Alguma coisa não aconteceu aqui. Porque não faz sentido, você entende? É igual um torcedor do Grêmio ou do Inter ver o seu time ficar campeão e dizer: ganhamos. Legal. Não faz sentido tua esposa chegar: amor, eu estou grávida. E você olhar: que bom. Você vai ter problema. Acredite. Gente, quando a gente está na presença de Deus, não faz sentido nós não nos alegrarmos com Ele. E a gente vai ver o que aconteceu com Maria. Depois de Isabel ser cheia do Espírito Santo, dizer que ela era bendita, que o fruto do ventre dela era bendito, ela tem aqui o cântico, o Magnificar. Depois, na sequência, a gente vai ter o nascimento de João Batista, depois tem o Benedictus, que é quando o Zacarias também declara, minha Bíblia diz que é uma profecia, algumas vai dizer que é um cântico, o texto começa dizendo que é uma profecia. A gente vai ter vários cânticos agora, várias expressões de alegria, e você vai ver que o Espírito Santo sempre está em algum lugar nas entrelinhas ou nas linhas principais, gerando essa alegria, esse sentimento. Maria desenvolve um cântico, sabe baseado em quê? No cântico de Ana, lá do Antigo Testamento, possivelmente um cântico que ela ouvia várias vezes, e ela se expressa a partir desse cântico, um cântico novo. Talvez, como a gente leu no Salmo 96, adorar o Senhor, expressa um cântico novo. E aqui está o cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois Ele atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Talvez aqui Maria está lembrando do faraó do Egito, está lembrando dos reis que vinham contra o povo de Deus e eram destruídos, destronados, perdiam as batalhas. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Maria se considera uma humilde. Ela chama o Senhor de meu Salvador, o que mostra que ela, assim como nós, precisava de um Salvador. Ela não era eternamente sem pecado, como de alguma forma se tenta pregar por aí. Ela demonstra a sua humildade, ela sabe de onde veio, ela sabe que ela não merecia ser a mãe de Jesus, mas por graça Deus a escolheu. Ela sabe quem ela é e ela exalta o Senhor e dá a glória a quem merece, que é o próprio Senhor, o Salvador dela. E encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Nós somos descendência de Abraão. A palavra de Deus diz, quando eles se orgulhavam de ser descendentes de Abraão, diz que Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Nós, quando somos enxertados na videira verdadeira, nós nos tornamos filhos de Abraão, descendentes, povo escolhido de Deus. E nós somos esse povo para o qual essa promessa ela é real. Nós somos esse povo abençoado que recebe as bênçãos. Somos os descendentes abençoados de Abraão. E no final diz que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Lembrando que ela chegou lá no 6º mês de gestação, fica mais 3 meses. Se Isabel era como as mulheres de hoje, ela provavelmente teve o filho por aqueles dias, 9 meses de gestação, né? E depois Maria, então,
vai de volta para sua casa. E olha só, um ponto que eu queria destacar: famílias que adoram a Deus se alegram em Deus. Existe uma alegria perceptível no coração de quem experimenta a graça transformadora. E você precisa questionar sua salvação se você não sentiu essa alegria, esse sentimento, essa coisa que brotou aí dentro e que ou te jogou de joelho no chão, arrependido, ou te deu uma alegria indizível, uma coisa. Você tem que ter sentido algo. As experiências que nós temos com Deus fazem com que a gente sinta ou arrependimento, ou medo, ou fé, ou alegria, ou temor. Alguma coisa precisa ser gerada no teu coração. Romanos 15:13 fala que o Deus da esperança nos encha de toda a alegria e a paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te encha de alegria e de paz. Alegria é perceptível. Não dá para chegar assim: estou alegre. Hoje eu estou muito feliz. Você não vai acreditar em mim, você vai dizer que eu estou mentindo. Agora, gente, estou muito feliz hoje. Eu estou animado. E eu estou. E aí é fácil para mim mostrar esse sorrisão, porque eu estou feliz, eu estou vendo a igreja cheia, é dia do pastor, eu tive uma homenagem linda que a minha filha fez para mim, mais a homenagem que vocês fizeram, um tempo especial com a família. Eu estou feliz. E vocês vão perceber que eu estou feliz. E quem convive comigo sabe que quando eu estou triste também é bem fácil de ver. Porque eu sou bem fácil de ler. Sou um péssimo jogador de pôquer, nem sei jogar esse negócio. Porque no pôquer tem que mentir com as expressões. Para quem não pegou o link. Queridos, alegria no coração aformoseia o rosto. Se você está alegre, o seu rosto vai estar alegre. Simples assim. Segundo ponto, famílias que adoram a Deus reconhecem o poder de Deus. Se você realmente é uma pessoa que adora a Deus e tem uma família que adora a Deus, você como família vai reconhecer o poder desse Deus. Ele teve o poder para invadir a história e inverter os valores do mundo. Olha o que o texto diz: que ele exaltou os humildes, que ele dispersou os soberbos, que ele fez coisas boas aos famintos e deixou os ricos de mãos vazias. Se você é bom de Bíblia, vai comigo lá em Tiago. Se você não é bom de Bíblia, me ouve. Tiago, capítulo 5, versos 1 ao 6, a palavra de Deus diz o seguinte: advertência aos ricos opressores. Lembrando que o problema da Bíblia nunca é ser rico, é a forma como você se relaciona com o dinheiro. E aqui a gente vai ver um problema grave daqueles ricos que Tiago está confrontando. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. A Bíblia vai ter orientações e desafios para as pessoas que tratam bem os ricos. Se eu não me engano, está em Tiago também. Dizendo que é esses mesmos que estão prendendo vocês, levando para os tribunais, açoitando vocês, causando dor para vocês, e é esses que vocês exaltam. O ser humano tem uma tendência de tratar melhor quem tem dinheiro, tem uma tendência de tratar melhor quem tem influência. Isso lá no fundo é uma barganha, porque se espera alguma coisa em troca dessas pessoas. Por isso que tem tantas advertências para a gente não tratar com 2 pesos e 2 medidas as pessoas. Há tantas advertências contra o perigo das riquezas e contra o perigo do relacionamento errado com as riquezas. E Maria, no seu cântico, está declarando e exaltando, e se você olhar com atenção, você vai ver que ela fala bastante sobre humildade, sobre o problema das riquezas, sobre os ricos perdendo as suas riquezas, sobre os tronos, os soberanos perdendo seus tronos, porque o Evangelho de Lucas, e a gente vai ver isso ao longo de toda a carta, ele tem um olhar especial para aqueles que passam necessidade e dificuldade, para aqueles que sofrem pela opressão daqueles que deveriam dar ajuda, mas oprimem as pessoas. Minha filha está lá em Madagascar, e lá ela descobriu que o P. Diddy, me ajuda aí, P. Diddy, né?
que é um cara famoso. Na minha época ele era o Puff Daddy. Ele produziu muita gente famosa. E parece que tem uns processos rolando aí, inclusive de abuso, Justin Bieber e por aí vai. E lá em Madagascar ele tinha um lugar lá comprado que ele levava os adolescentes e tal para festas, orgias e um monte de coisa lá. A riqueza que o mundo produz muitas vezes é produzida e ela usa para produzir outros com base num sistema podre, caído. Aquela menina que canta o Evangelho dos Fariseus, ela denuncia a escravidão sexual lá em Marajó, onde crianças são levadas de barco para terem relações sexuais dentro de barcos com políticos, com empresários, com gente rica, que contrata esse tipo de serviço lá. Um missionário que eu conheci, quando eu ainda era recém-convertido, falou do problema do boto, numa região do Brasil que eu não consigo lembrar agora, o lugar que era, um folclore do tal do boto, que era um peixe que na noite de lua cheia vira ser humano e vai e tem relação sexual com as meninas. E quando esse missionário entrou para conhecer o que era o boto, ele encontrou os tios sendo boto, os políticos como botos e por aí vai. E quando ele foi denunciar isso na cidade, para quem tinha autoridade, tinha uma juíza, uma prefeita, não lembro, uma deputada, que disse assim, mas isso é cultura da cidade. E essa mulher tinha uma filha, e ele contando, ele disse, então me empresta a sua filha para praticar a cultura da sua cidade com ela. A mulher ficou enfurecida, gritou com ele e depois começou a chorar. E o que essa mulher disse para ele, ela disse assim, eu não posso fazer nada. Se eu fizer alguma coisa, eles me matam. A minha vida aqui vale menos de R$150. Qualquer um aí tenta contra a minha vida por 150, 200 reais. Eu fico de mãos atadas quanto a isso. Essa é a realidade da riqueza nos lugares onde não há Deus e há só a busca pelo dinheiro. E esses ricos, a Bíblia fala que um dia serão mandados embora de mãos vazias. Esses ricos que oprimem as pessoas, que maltratam, que causam dor e sofrimento, esses serão julgados e cobrados. E a gente precisa descansar no Senhor e entender que é uma promessa dele para o último dia, não para agora, mas para o dia do juízo final. Que Deus nos ajude a usar as riquezas para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, para servir a Deus, para resgatar essas pessoas, assim como tem ONGs e entidades que compram crianças na Índia, na África, que são traficadas sexualmente e também para venda de órgãos. Crianças que são mortas para extrair os órgãos, para que pessoas que estão nas filas de espera em hospitais recebam o órgão e possam continuar vivendo. Muitas vezes vem de tráfico de órgãos humanos, feito em países extremamente pobres por pessoas ricas que vendem esses órgãos para cá e para outros países aqui da região da América Latina. Quando a gente entra nesse nível de conhecimento e de maldade do ser humano, a gente se estarrece. Maria conseguiu louvar a Deus porque ela conseguia ver o futuro do Senhor resolvendo tudo isso. E que nós possamos olhar, assim como o salmista também, que entra em crise com a prosperidade do ímpio e a pobreza do justo, e quando ele entra no templo do Senhor, ele contempla a eternidade, ele diz, agora eu entendi, entrando na casa do Senhor eu entendi, o destino destes homens injustos e ímpios é o Sheol, é o inferno, e é lá que eles vão pagar o preço da vida que eles estão tendo aqui agora, causando toda a dor e sofrimento que eles causam. Famílias que adoram a Deus reconhecem o poder de Deus para cumprir suas promessas. Gênesis 22, 16 e 18, a palavra de Deus diz que o Senhor prometeu a Abraão algumas coisas por causa dele não ter negado seu próprio filho para o Senhor. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor prometeu uma descendência numerosa, prometeu terra e prometeu bênçãos a Abraão. E nós somos descendentes de Abraão pela fé, somos enxertados, somos povo de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou. Jesus veio para os que estavam perto, que eram os judeus, para os que estavam longe, que eram os gentios, que somos nós, e uniu e fez deles todos um só povo. E nós hoje desfrutamos de todas essas bênçãos, descendência, bênção e terra. Essa terra que eles conquistaram temporariamente, que foi a terra prometida e tantas outras terras, um dia nós conquistaremos a Canaã, a Nova Jerusalém celestial, que um dia será o lugar onde nós vamos viver eternamente, num lugar onde não haverá dor, nem pranto, nem lamento. Isso tudo, Maria está louvando e adorando a Deus a partir disso tudo. E só consegue adorar a Deus a partir disso quem consegue pela fé
entender que isso é uma promessa e que assim como Jesus, como Deus, cumpriu tantas outras promessas, Ele cumprirá esta também. É por isso que nós vamos cear daqui a pouco, porque nós anunciamos a morte do Senhor e a sua ressurreição e a vitória sobre a morte, e anunciamos que um dia Ele voltará para nos levar para a eternidade. E por último, o poder de Deus para nos salvar. João 3, 16 ao 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Maria diz, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. E o último ponto, e eu já gostaria que o pessoal do louvor pudesse vir à frente, famílias que adoram a Deus reconhecem o amor de Deus. Lembrou-se, teve misericórdia e ajudou o seu povo. Essas são as palavras que Maria coloca. Esse Deus, Ele teve a ação primeira em direção a nós. Ele lembrou-se, Ele teve a iniciativa, Ele foi até Abraão. Em Lucas 1, 54 e 55, Maria diz, ajudou o seu servo Israel, lembrou-se de sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. O Senhor prometeu que nos livraria, o Senhor prometeu que salvaria. O Senhor lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Ele prometeu que um descendente da mulher viria e feriria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Por isso a genealogia procura, quando você vê as genealogias na Bíblia, você vai ver que há um rastro, uma linha de sangue, procurando o descendente de Eva, o descendente de Abrão, o filho da mulher que libertaria o ser humano da escravidão do pecado gerada lá no Éden. E a gente vai ter a genealogia de Jesus, vai chegar uma delas até Adão e a outra até Abraão, se não me falha a memória. Queridos, nós somos esse povo, nós desfrutamos dessa promessa, e esse Deus toma a iniciativa vindo ao mundo para nascer através de uma mulher, conforme Ele prometeu lá no Éden, de forma virginal, conforme Ele prometeu em Isaías, e Ele vem ao mundo para nos salvar. E Maria está cantando sobre isso. Maria está louvando a Deus por causa disso. Maria tem no seu coração o desejo de adorar a Deus e louva a Ele por tudo isso. O Senhor, o Salvador, o fiel, o justo, o amor, o santo, o poderoso, o alfa e o ômega, Ele é o motivo de toda a comemoração. Quando nós louvamos, quando nós cantamos, por exemplo, essa música que o Fernandinho escreveu, linda, que Ele abriu um novo e vivo caminho. Se você tem uma pálida dimensão do que ele está cantando a respeito de Hebreus, a respeito do novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abre por meio da morte vicária no Calvário, aonde rasga o véu do alto a baixo e o Santo dos Santos é aberto, e nós temos acesso direto ao trono de Deus, o que antes era somente dos sacerdotes, somente dos líderes, agora é acesso de todo filho de Deus, todo aquele que é nascido de novo tem acesso. Quando você canta isso, não há como não se alegrar. Se você sabe o que você está cantando, você se alegra, você bendiz o Senhor, você exalta, porque isso é maravilhoso, isso é singular, isso é único, isso é poderoso. É isso que você desfruta no teu quarto, quando você dobra o teu joelho e ora. O acesso a Deus foi comprado pelo sangue de Jesus. Os nossos antepassados não tinham isso, nós temos. Isso precisa ser celebrado, isso precisa ser celebrado, e nós precisamos nos alegrar com isso. Então, famílias que adoram a Deus se alegram em Deus, reconhecem o poder de Deus e reconhecem o amor de Deus. Eu quero encerrar esse tempo lendo com vocês o Salmo 150. Só abre um pouquinho, amor, para o pessoal conseguir ver. É impossível receber o Espírito Santo de Deus e não louvar e adorar a Deus que nos salvou e deu o seu Filho para morrer por nossos pecados. E agora eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar os auxiliares para virem à frente já, que nós vamos celebrar a ceia logo mais. Os auxiliares estão livres de ler, mas se conseguir ler dali, lê dali. Nós vamos ler juntos o Salmo 150, eu vou até desligar o microfone para ler com vocês. Olha quantas vezes o Salmo fala em louvor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Num Salmo. O Salmo 150 tem poucos versículos. Fala 11 vezes para o povo louvar a Deus. Eu espero que você seja inspirado, instigado, incomodado pelo Espírito Santo, para que você jamais venha a um culto novamente
sem louvar a Deus, ou seja, sem que as pessoas vejam que você está alegre por estar aqui, sem que as pessoas vejam que você está adorando, levantando as suas mãos, batendo palma, cantando, celebrando a presença desse Deus. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Aleluia significa Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Os jovens vão continuar cantando aqui, se você quiser cantar, mas está liberado. Tem cantina aqui do lado, não sai por aquela porta, sai pela porta lateral.